Bem-vindos a mais uma entrevista com Osmar Barbosa. Hoje estamos aqui para falar sobre o seu mais novo lançamento, o livro Entrevista com Espíritos. Olá, Osmar, tudo bom? Olá, Karen, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Entrevista com Espíritos, os bastidores do Centro Espírita, seu 20º livro. O que você conta nesse livro, Osmar? Primeiro, eu fico muito feliz de ser o 20º livro. É uma alegria tamanha que eu tenho em estar lançando esse livro. Esse livro, na verdade, é um divisor de águas. É um livro que eu estou na primeira pessoa. Eu fui em desdobramento a vários centros espíritas, visitei a colônia espiritual Amor e Caridade, e o livro conta os bastidores do centro espírita, aquilo que acontece dentro de uma reunião espírita, qual nossos olhos não veem, não percebem. Os bastidores são exatamente isso. Eu visitei vários centros espíritas. E o que você viu nesses bastidores, Osmar? Eu vi muito centro espírita trabalhando com a caridade no seio do centro espírita. E eu vi alguns, infelizmente também vi alguns centros espíritas onde a caridade não fazia parte, e sim a vaidade e o ego. E eu fiquei muito impressionado que como essa engenharia espiritual age dentro dos centros espíritas que estão trabalhando de uma forma correta e aqueles pseudos espíritas que infelizmente não têm conhecimento aprofundado da religião e estão por aí abrindo centros espíritas. Então o livro fala muito disso. Foram quantos que você visitou? 8 centros espíritas. Em desdobramento. Em desdobramento. Eu sou médium. Eu tenho a minha mediunidade, ela se expressa de 4 formas. Eu psicografo, psicofônico, que é onde os espíritos se utilizam do meu aparelho para se comunicar. Eu tenho evidência, infelizmente, desde menino, desde 5 anos de idade. É porque não é legal assim, tem muitos espíritos que são importunos, a gente está dormindo, eles vêm acordar a gente, puxa o pé da gente. Essa história de puxar o pé é bem verdadeira. Viu? É mesmo? Puxa. Eles querem atenção e ficam mexendo com a gente. E em desdobramento, eu sou médico, eu me desdobro, né, e saio de mim, saio do meu corpo físico, embora eu fique ligado a ele por um cordão fluídico, eu visito essas colônias espirituais, visito centros espirituais, visito a residência de pessoas. Normalmente quando a pessoa já se aproxima de mim, eu já vi o histórico dela quase todo. Esse desdobramento, ele é mesmo inconsciente, ele acontece. E eu vejo muita coisa fora do meu corpo físico. E de onde vem a mediunidade? Porque se é médium, né? E a mediunidade é coisa de Deus? Com certeza. Ser médium como diz no livro, o médium, ele nasce com um órgão a mais. Ele tem uma capacidade a mais. Ele já nasce programado para exercer a mediunidade em prol do seu semelhante. Interessantíssimo a gente falar sobre isso, porque as pessoas que vão ao centro espírita, aqueles grupos espíritas que são formados, são, na verdade, espíritos que decidiram nessa encarnação se ajuntarem dentro de um centro espírita para ajudar as pessoas que vão em busca de ajuda na caridade do centro espírita. O mais interessante disso tudo é que essas pessoas que vão ao centro espírita para serem atendidas, para serem consoladas, porque a religião é consoladora, são e estão ligados a esses tarefeiros de alguma forma, por essa vida ou por vidas pré-existentes. Porque só se evolui em grupos. Você jamais vai evoluir. A gente vem em grupo e vem evolui. Evoluem juntos, voltam em grupos, se reúnem no mundo espiritual em grupos de novo. Sempre os mesmos grupos? Sempre. Nesses grupos a gente vai agregando mais espíritos, né? Exemplo, você casa com uma pessoa que não estava nesse grupo, um espírito que não era desse grupo. E você cria um laço de amor por ele muito grande. Então ele se torna a fazer parte desse grupo. E quando chega no mundo espiritual, que ele toma consciência dessa vida eterna, e que ele vê aquela condição de amor eterno, e aí ele se junta a esse grupo. E esse grupo vai se aumentando, de forma que existem cidades, bairros, países, de grupos de espíritos amigos. Por que você tem um vizinho que é tão querido por você? Uma pessoa que você nunca viu.
Por que você gosta tanto de um professor, de um colega de trabalho, de um sócio? Por que você cria um laço de amor tão profundo por essas pessoas? É porque vocês já vieram programados para se encontrarem, se auxiliarem e evoluírem junto. O centro espírita nada mais é do que uma grande sala de aula, onde os alunos se encontram, junto com os professores do mundo espiritual, que são os espíritos de luz, que nos auxiliam a compreender a nossa existência e melhorar o nosso estado espiritual. Neste livro que a gente acompanhou foi Daniel. Nesse livro, 70% foi o Caboclo Ventania, 30% foi Daniel. Porque quando a gente visita centros de Umbanda, normalmente a gente vai com guardiões, que são esses espíritos que protegem a casa espíritas. Caboclos, preto velhos, exus, são os guardiões das casas espíritas, né? Porque o centro espírita é um lugar de luz, e tudo que irradia luz atrai insetos. Sendo assim, uma casa espírita de luz atrai espíritos que querem destruir aquela luz. Daí a necessidade dos guardiões. Então, sempre que eu visitei, por exemplo, quando eu visitei o Barracão de Candomblé, eu fui recebido por Bará, que é um orixá do Candomblé, que é um guardião do Candomblé. E Bará me mostrou tudo que acontece dentro do centro de Candomblé. Quando eu visitei Umbanda, quem me levou foi o Caboclo Ventania, porque a maioria dos centros espíritas estão guardeados por caboclos. E eles é que têm permissão para entrar e para sair. Então, na verdade, você foi neste livro em desdobramento para centros espíritas que existem efetivamente, fisicamente, sim, mas você foi em desdobramento acompanhado por esses espíritos. Por esses guardiões, para que nada acontecesse comigo nessas visitas. E como acreditar em todas as experiências? Serão todas as experiências verdadeiras? Como reconhecer uma experiência mediúnica? Sim, isto é uma experiência mediúnica, eu estou vivendo isso. Como se reconhecer ali, como médium? O que todos nós temos muita dificuldade, você há de ouvir que eu precisei passar por 3 experiências de quase morte para buscar respostas a esses fenômenos. E os fenômenos que nos são apresentados, 90% deles são mediúnicos. Nós somos um ser espiritual habitando temporariamente um corpo físico. Essa relação espírito-matéria deixa um campo onde a gente trabalha o perispírito da gente, que é a nossa imagem perispiritual, nosso corpo fluídico. É ele que atua, que faz essa ligação entre o material e o espiritual. Existe uma pequena distância, porque o espírito não está dentro do corpo. O espírito está emanando sobre o corpo, através do perispírito. Então o perispírito, ele pressente muita coisa. Ele nos informa muita coisa. Tipo, não vai por aí. Não vai hoje. Não compra, não gasta, não faz. Não... Você diria que é uma intuição? Não. É um direcionamento espiritual. São os nossos amigos que estão no mundo espiritual, esses espíritos que estão conosco há muito tempo, nos auxiliando a evoluir. Você, por exemplo, ouve? Se eu ouvisse um espírito, eu juro que eu ia sair correndo muito. Né? Porque imagina alguém falando no teu ouvido, eu não tenho esse dom. Não. Como eu te falei, a maioria das coisas que acontecem comigo é em desdobramento. Como eu sou vidente, eu vejo. E quando eu vejo, eu desdobro para saber o que está acontecendo. Entende? É meio que automático. Apareceu um espírito, eu vi um espírito. Como eu não consigo ouvi-lo, eu desdobro para ouvi-lo. E nesse transe é que eu ouço, que eu escrevo, enfim, que eu tomo as decisões da minha vida. Hoje eu não tomo mais nenhuma decisão sem consultar a espiritualidade. Depois de muitos anos, eu aprendi que, por ser médium, por ter uma missão mediúnica, por ter um compromisso mediúnico, eu tenho que ouvir os espíritos sempre. Deixar a minha vontade de lado, e sempre que eu for precisar tomar uma decisão, seja ela no campo material, emocional, espiritual, eu consulto o mundo espiritual. É muito importante a gente aproveitar esse vídeo para dizer isso. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. Eu vou citar aqui um exemplo rápido.
Eu sempre reclamava muito com o mundo espiritual, que eu gostaria muito de ter um machado espiritual para dar na cabeça da pessoa, abrir a cabeça dela no meio e dizer: você não vai morrer. Aproveita essa existência que você está tendo agora. Aproveita essas suas oportunidades para se tornar um ser melhor. A vida continua, né? A vida continua. E eu sempre pedi isso a Deus. Eu queria tanto ter um machado, sabe? Que eu conseguisse falar e as pessoas entendessem o que eu estou falando e que elas absorvessem esse ensinamento e botassem em prática no seu dia a dia, porque ninguém vai morrer. E Chico dizia que o pior sentimento que a gente tem é quando a gente sai do corpo. Quando a gente vê que a gente não morreu e a gente jogou essa encarnação inteirinha fora. Tantas oportunidades que a gente teve de ajudar, de auxiliar, de amparar, de amar, de pedir perdão, de pedir desculpa, de evoluir. E a gente jogou fora. Um belo dia eu estava em São Paulo fazendo uma palestra, auditório muito, muito cheio, muita gente, e eu falando, e na minha mente vinha aquilo, eu pedi ao mundo espiritual que me auxiliasse nas palavras que eu estava falando na palestra, para que essas palavras definitivamente entrassem no coração das pessoas. Quando Nina me falou assim: Osmar, você é burro mesmo, hein? Eu falei: mas por que eu sou burro, Nina? Olha para o teu livro. Ali tínhamos respostas. O livro, a pessoa lê com a mente, entra na mente. Se ela vai pôr em prática, aí é problema dela. Mas você já tem o machado. Nós já te demos o machado. Seus livros, então, seriam... É o machado, né? É o machado que abre a mente de quem lê com o coração, né? Nós sabemos que o mundo espiritual é povoado de cidades espirituais. Existem milhares, centenas de cidades espirituais, porque somos milhares de espíritos. E há espíritos em toda parte? Em toda parte. Há espíritos em toda parte. Agora conosco, com certeza, há espíritos também. Espíritos amigos nos auxiliando nesse diálogo que estamos tendo, para que esse ensinamento de hoje seja mais um machadinho e entre no coração das pessoas e transforme elas, porque nós viemos aqui para nos transformar. E você diz também no seu livro que um dos centros espíritas que você visitou, por exemplo, não haviam espíritos, e você pergunta a Daniel. 2 ou 3 espíritos desses que eu visitei não tinham espíritos. Centro, né? Acho que foi 2 centros espíritas desse livro que eu visitei que não tinham espíritos, nenhum. O que tinham lá eram eguns e quiumbas. Que são eguns, quiumbas? Quiumbas são espíritos que perceberam que não vão morrer e estão operando pelo mal, que nós chamamos de demônios. Certo. São espíritos inteligentes que desencarnaram, perceberam que não vai morrer, eu não quero ir para o céu, e ficam por aí, criando desordem no mundo espiritual. E nesses centros espíritas que você foi, alguns eram esses espíritos que estavam presentes? Alguns centros espíritas que eu visitei, os quiumbas tomaram conta do centro espírita. Então, eu te faço a pergunta: como exercer a mediunidade com segurança, né? Mediunidade com segurança e mediunidade com Jesus. Pronto. Está respondido. Está respondido. Quando você deixa que o Evangelho de Jesus entre no seu coração e você passa a exercer no Espiritismo o Evangelho do Cristo, você está, posso até garantir assim, imune a eguns e a quiumbas. Então, o centro espírita, onde o dirigente espiritual, o responsável pela casa espírita, não se comporta dentro do Evangelho de Cristo, de Jesus, ou dentro dos fundamentos dos orixás, provavelmente ele está alimentando quiumbas e eguns. E orixás, índios, caboclos, preto velhos, quem são esses espíritos? No mundo espiritual, o mundo espiritual, ele é muito parecido com o nosso universo aqui de baixo. Nada se perde na vida, na lei de Deus. Nada se perde. Então, qual é a sua melhor parte? Isso é muito interessante a gente falar. Qual é a sua melhor parte? A minha melhor parte é o médico. Eu sou médico, eu sou um bom médico, eu sou um bom cardiologista, eu sou um bom terapeuta, enfim.
Quando você chega no mundo espiritual, qual é a sua parte melhor? A do médico. Aquilo que você exerceu durante muitos anos. Você provavelmente vai ser convidado a trabalhar na área médica no mundo espiritual. Não na medicina do homem, mas na medicina espiritual, através dos conhecimentos que você adquiriu aqui na Terra, cuidando de pacientes. Dentro de um processo evolutivo. Exatamente. Também, né? Então, por que o índio? Aquela alquimia que o índio aprendeu no cultivo das plantas e tudo, ele leva para o mundo espiritual. E essa alquimia é utilizada para guardiar as casas espíritas. E o que eu mais gostei nesse livro, o final do livro, eu tive em Aruanda, que é uma colônia espiritual onde vivem a maioria dos orixás, dos índios, vivem em Aruanda. E lá eu vi um encontro dos orixás. Foi muito bonito. A proposta que esses espíritos têm para nos auxiliar. O orixá nada mais é do que uma divindade, um espírito que alcançou uma luz muito grande. E nesses lugares espirituais, existe também o umbral, por exemplo, ou lugares até, você já narrou isso em outros livros, lugares piores. O umbral é uma condição psíquica. Para onde vai uma Não pessoa? É propriamente um lugar espiritual. Ele é um lugar criado pela mente daqueles espíritos que estão ali. É diferente das colônias. As colônias espirituais foram criadas por espíritos superiores para receber os espíritos que ainda não compreenderam Deus. Você assistiu uma palestra maravilhosa de André Luiz nesse livro. André Luiz estava palestrando na colônia Amor e Caridade. O que há, sim, é essa troca. Espíritos evoluídos de uma colônia palestram em outra colônia e todo mundo vai se ajudando lá em cima. Deixa eu só frisar isso para as pessoas entenderem. Quando eu falo assim, lá em cima, na verdade, quando eu desdobro, eu não vou para cima, eu vou sempre para o lado. Tá. Eu entro no outro ambiente, está sempre do meu lado, como se fosse uma porta que você abre e entra, Um portal, portal e chega num outro universo. Eu até nesse livro questiono a Daniel, muro, grade, casa, jardim, árvore, passarinho, flores, grama, lagos, prédios. E ele fala que espíritos milenares, espíritos muito superiores, antes mesmo da gente chegar na Terra, de chegar ao primeiro espírito aqui, essas colônias já estavam prontas. Porque Deus já preparou tudo para os seus filhos. Assim como um pai prepara tudo para o seu filho que vai nascer. Assim como uma mãe prepara o enxoval. Deus prepara o enxoval da nossa vida eterna. Nós estamos num processo evolutivo. Sim, sim. Não tenho dúvidas disso. E todos nós iremos evoluir. Querendo ou não, iremos evoluir. Mesmo os espíritos que ainda estão... O tempo de Deus não é igual ao nosso. É outro tempo. O tempo dele é o tempo do amor. E o amor é infinito. Foram muitos questionamentos durante esse livro, né? Foram todos respondidos. E o que o leitor pode esperar encontrar no livro Entrevista com Espíritos? Eu acredito que todos os meus questionamentos relacionados aos centros espíritas estão respondidos nesse livro. Foi uma experiência que me modificou mais ainda. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque cada livro que eu recebo eu me transformo um pouco. Cada mensagem que o livro traz promove em mim transformações profundas. E eu imagino o quanto Deus é maravilhoso, né? Que nos oportuna nessas obras. O que esperar deste livro? Você que vai ler esse livro, leia o livro com o coração. Porque as perguntas que eu fiz com o coração. E as respostas dadas por esses mentores espirituais, por esses amigos, foram dadas com o coração. Compre o livro, ponha o seu coração dentro dele e aproveite o melhor dessa obra, que eu espero que direcione você para o caminho que eu já encontrei. Obrigada, Osmar. Muito obrigado a todos vocês.